Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 1 diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que aconteceu. Estavam juntos Pedro e Tomé, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Pedro: vou pescar. Então disseram eles: nós também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Repita-se comigo: pescaram a madrugada inteira. Pela manhã, Jesus apareceu. Jesus se apresentou na praia, os discípulos não conheceram que era Jesus. Aí o versículo 5 diz: Jesus perguntou: filhos, diga assim comigo, o texto começa falando que era discípulo, mas Jesus está chamando de filho. Era para ligado, glória a Deus, eu estou bonzinho. A pergunta de Jesus foi: filhos, tendes algo para comer? Responderam eles: nada temos. Jesus então disse: lança a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. Outros discípulos foram com o barco, não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Diga assim comigo: o churrasco estava preparado. Peixe assado. Jesus é Jesus. Glória a Deus. Mas vamos lá, versículo 10 diz assim: disse Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu. Vou deixar isso aqui para depois. Mantenha a sua Bíblia aberta. Deixa eu contar essa história aqui para você. O capítulo 21, ele é marcante, profundo e oportuno para a noite de hoje. O que nós temos aqui é um relato joanino de um dos acontecimentos posteriores à ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É no livro de Atos, o quinto livro do Novo Testamento, escrito pelo médico Dr. Lucas, historiador, que nós vamos ter a ideia de que Jesus ficou num espaço de aproximadamente 40 dias. Eu disse 40 dias. 40 dias, e Lucas vai dizer, dentre aqueles 40 dias, ele foi dando provas infalíveis. Ele foi aparecendo aos discípulos, provando aos seus de que ele havia ressuscitado e estava vivo. Glória! Por 40 dias, pastor Leonardo, ele foi aparecendo aos discípulos para confortar o coração, reanimar e ativar a fé deles, porque não podia parar. A cruz não era parada, era o recomeço, foi o início de uma grande jornada. Pois bem, por 40 dias Jesus foi aparecendo aos seus discípulos, reconfirmando a fé. Até porque, por 3 anos e meio, conhecido como Colégio Apostólico, por 3 anos e meio, o mestre, a palavra mestre significa aquele que tem autoridade para ensinar, estava discipulando seus talmides, seus discípulos. Discípulo é aquele que tem disposição para aprender com outrem. 3 anos e meio, o colégio apostólico, tudo que eles tinham como perspectiva de vida estava lançado ali. Você pega, por exemplo, um Levi, conhecido como Mateus, que tinha um emprego tão bom, trabalhava na alfândega, trabalhava para o Império Romano. Simplesmente Jesus chega em determinado momento, olha para ele e diz: siga-me. Oh, glória! Jesus não fez um prólogo, não fez uma grande pregação, não trouxe uma grande homilia, tão somente fez um chamado para ele: vem.
E é interessante que ele simplesmente larga tudo e segue. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É que quando ele chama, nada é tão grande quanto o chamado que ele faz na vida de alguém. Glória a Deus. Você tem também o Pedro, o Tiago, o João, pescadores, que tem aquela frase enigmática que ele liberou. Eles não estavam mal, eles estavam bem, porque trabalhar com pescaria naquela época era um emprego garantido e seguro. Eles simplesmente abandonam todo o seguro que eles tinham, tudo aquilo que era segurável para a vida deles. Porque Jesus simplesmente olhou para eles e disse: vinde após mim, e eu vos, vocês não são, mas eu vos farei pescadores de homens. A história é linda, mas tem um porém. Porque se eles abandonaram tudo durante 3 anos e meio, e agora? Que levaram o mestre deles para a cruz, e ele não saiu. Ele deixou ser levado, como uma ovelha muda levada ao abandono. Ele vai à cruz, vai até o fim, ele brava da cruz, tetelestai, está consumado. Aleluia. Ele entrega o Espírito dele ao Pai. Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. Até porque a morte não podia tocar, porque a morte só tem poder acerca do pecado. Como ele nunca tinha pecado, a morte não podia levá-lo. Então ele tinha que entregar o Espírito a Deus, porque a morte não tinha poder sobre ele. Só que meio a tudo isso está Cristo cumprindo a missão cumprida, ele está cumprido. E os discípulos, porque uma das profecias que havia na união veterotestamentária é que ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E de fato, aqueles que tinham entregado, deixado tudo para segui-lo, agora estão com um ponto de derrotação na mente. O que será do amanhã? Porque o nosso mestre já não está mais no nosso meio. Todavia, por 40 dias ele vai aparecendo aos discípulos, mostrando para eles que não acabou, continua, não acabou. Não ia falar isso daqui não, mas eu estou sentindo algo profético isso daqui. Não acabou, continua, não acabou. Enquanto os olhos de gato abrirem, eu vou mais animado, vou pegar para cá. Não acabou, continua. Parece que acabou, mas continua. Só que, dentro da perspectiva lógica, natural, não é a mesma coisa. Eu não sei se você concorda comigo, mas uma coisa é passar todos os dias vendo Jesus fazer milagres, vendo Jesus ser procurado, vendo Jesus orando ao Pai, vendo Jesus multiplicando coisas. Outra coisa é agora lembrar, no domingo, o corpo dele não foi achado, glória a Deus. Deus soberano, aleluia. Ele não está mais com a gente aqui. Glória a Deus. Agora, o que fazer? É aí que a gente entra no capítulo de número 21. Aqui Jesus já tinha aparecido para eles outras vezes, mostrando que estava vivo, que tinha que continuar. E parece que a história vai se repetindo, porque Deus continua dando provas infalíveis de sua vinda em nós e através de nós. Mas me parece, como cristão, que por vezes e mais vezes ele precisa continuar aparecendo para nós de múltiplas formas, para nos dizer tão somente: continua. Glória a Deus, aleluia. Só que nesse capítulo 21, a patotinha de Jesus está reunida. Os amigos, Pedro, a gente leu aqui, até Tomé estava lá na casa. Tomé, porque ele só acreditava vendo, etc e tal. Pedrão, Tiago, os discípulos estão ali dentro da casa. Só que você vai perceber, estudando o Novo Testamento, que nos parece que Pedro sempre teve uma aptidão de liderança maior. Aleluia. Depois que a gente estuda, depois que o Espírito Santo vai dando na hora, eu preciso compartilhar algo com você. Se você tem aptidão para liderança, tome muito cuidado com isso. Porque, pastor, eu entendo que as atitudes de um líder pesam muito mais do que as atitudes dos liderados. Mas, irmão Alex, eu não tenho aptidão para liderança. Você é líder dentro da sua casa. E se você não é líder da sua casa, pelo menos você é líder da sua própria vida. Aleluia. As decisões de um líder pesam e pesam muito.
Eu não sei o que estava passando na mente de Pedro, mas nós acabamos de ler que ele toma uma decisão. Eu costumo dizer que existem 3 T's na vida: decisões definem destinos. Quantos D? 3. Não, vocês são melhores do que isso. Quantos D? 3. Repita comigo: decisões definem destinos. Pedro está dentro de casa ao lado dos discípulos. Ele simplesmente abre a boca e diz assim: vou pescar. Seria diferente se ele tivesse dito vamos, porque se ele diz vamos, ele está convidando os demais a ir com ele. Sim ou não? Sim. Só que ele não convida os demais a ir com ele. Ele simplesmente diz: vou pescar. Ele está falando sobre uma decisão intrapessoal, é algo pessoal dele. Ele está com esse desejo, porque a decisão tomada é proporcionada pelo pensamento exercido. Primeiro ele pensa, depois ele executa. Ele está decidido: vou pescar. Só que tem um problema que João parece querer nos apresentar dentro deste texto, porque ir à pescaria é justamente voltar para o lugar de onde Cristo, há 3 anos e meio atrás, tinha tirado ele. Não é tão simples como parece. Porque qual é o problema dele ir pescar se era o que ele sabia fazer? Nenhum. Se ele fosse marceneiro e dissesse: estou indo ali fazer uma obra de marcenaria, não tem problema nenhum. Mas quando você liga isso ao mundo espiritual, você compreende que Pedro está dizendo: voltarei para o mesmo lugar de onde 3 anos atrás ele me tirou. O problema que está acontecendo dentro desse texto é que dentro de Pedro tem um sentimento de retorno, de voltar para o ambiente de onde Jesus já tinha tirado ele. Deus soberano, aleluia. No coração de Pedro havia um sentimento: voltarei para o lugar de onde ele me tirou. Que Pedro não sabia que aquela manhã ia ter um encontro. Aleluia, Deus. Permita-me contemporaneizar e aplicar isso aqui. Talvez o Pedro do culto hoje é você. Um coração desejoso de voltar a ambientes que Deus já te tirou há muito tempo. Santo é teu nome, Deus. Mas permita-me te dizer que a minha maior preocupação é que Pedro não sabe o nível de influência que ele tem na vida dos demais. Deus tremendo, aleluia. Eu sei que isso não é muito bom, mas por favor, só dessa vez, me ajuda. Pelo menos para uma pessoa, você pode dizer: você não imagina o nível de influência que você tem. Diga para mim. Eu estou no texto. Aleluia. Porque Pedro não falou vamos, Pedro falou eu vou. Só que quando Pedro fala vou pescar, os discípulos disseram: nós vamos também. O retorno de Pedro está fazendo gente que está ao redor dele retroceder. A volta de Pedro para o mar está fazendo gente que há muito tempo não ia para o mar voltar também. É por isso que você não entende porque o inimigo luta tanto contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua chamada, contra a tua vida espiritual. É que o nível de influência que Deus colocou sobre você é grande. O texto diz que eles tomam uma decisão. Disseram os outros: nós vamos contigo. Eles saem, eles entram no barco. Só que João é enfático em dizer: naquela noite que eles decidiram voltar para a pescaria, eu vou usar a minha palavra. João diz: nada apanharam. Eu vou usar a expressão: nada aconteceu. Porque eles saem de casa, eles estão retrocedendo e estão dizendo: vai ser melhor. É melhor ir pescar. Porque nós não sabemos como vai ser daqui para frente. Nós estamos em dúvida sobre o continuar da jornada. Eu estou pregando para a gente que entrou aqui com dúvidas. Deus tremendo. Eles vai sair daqui decidido. Em nome de Jesus.
Você consegue imaginar comigo eles lançando a rede? Pedro dominava a pescaria, João, o próprio João está escrevendo, dominava a pescaria. Tiago dominava a arte de pescar. Tiago dominava a pescaria, Pedro dominava a pescaria, João dominava a pescaria, mas Deus dominava o mar. Deus dominava os peixes. O melhor era para pescar, na madrugada. Deus estava dizendo para os peixes: se esconde que hoje o mar não vai dar para peixe. Fica imaginando Pedro dizendo: Tiago, o horário está bom, por que não está acontecendo? Tem hora que Deus não deixa acontecer, porque se ele deixar acontecer, ele te pede. Eita! Vai estreitar só um pouquinho, mas é muito de ceia, pode. Tem coisas que Deus não permitiu que acontecesse ainda, porque você não tem estrutura para receber. Pensa comigo dentro do texto. Pensa. Se eles tivessem jogado a rede e no primeiro momento tivesse sido uma madrugada de sucesso, imagina Pedro, Tiago, João, os demais discípulos Tomé dizendo: a rota é essa. Realmente o projeto de Jesus acabou. Vamos montar aqui a nossa equipe de pescaria e vamos viver agora da pesca. Foi 3 anos e meio de bênção, mas daqui pra frente o melhor é voltar a fazer o que a gente fazia mesmo. Aí Deus segura os peixes lá embaixo. Imagina. Crê se tu quiser, mas eu creio que Deus fala até com os peixes. Não é para subir ninguém. Lembra do filme Tropa de Elite? Não vai subir ninguém? Eu imagino no filme: Deus foi o primeiro a falar isso aí. Não vai subir ninguém. E jogava a rede pro lado, não dava certo, jogava a rede pro outro. Aí João vai dizer assim: naquela noite, nada apanhava. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Tu pode não gostar de praia, Jesus gostava. Estava Jesus na praia. E os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou Jesus: filhos, Deus maravilhoso, estão lá em alto mar, tudo dando errado. Aí tem um Deus na beira da praia, olhando para eles, dizendo: está dando errado, mas são meus filhos. Não apanharam. Jesus poderia ter chegado e dito: ei, rebeldes, ei, retrocessos. Não. Ele chega como um pai. Quando eles estão frustrados na pescaria. Eu vou repetir um glória a Deus, um aleluia. Ele chega como um pai. Porque tinha filhos frustrados. Eu nunca vi Deus abandonar um justo. Glória a Deus. Deus nunca vai te abandonar por causa da tua fraqueza, do teu desânimo, da tua angústia. Ele foi na beira da praia para resgatar discípulos feridos com a vida. Era como se ele estivesse dizendo: estão feridos, mas não estão perdidos. Estão feridos, continua nesse glória a Deus. Estou dizendo que o povo aqui está mais animado. Estão feridos, mas não estão abandonados. Estão feridos, mas não são órfãos. Estão feridos, mas não são deixados. Estão feridos, mas eu ainda cuido. Estão feridos, mas não estão perdidos. Ele pergunta: vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles respondem: não. A madrugada inteira pescando e não tem nada. Então ele disse: lança a rede do lado direito do barco. Que me dá 5 minutos de glória a Deus. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Olha só o que Jesus vai dizer: então lança a rede do lado direito do barco. Lembra da grande pesca alguns anos atrás que tinha acontecido? Olha o que Jesus é terrível. Olha o que Jesus está fazendo. Lançar a rede do lado direito do barco é lembrar de um milagre que ele já tinha feito no passado. Glória a Deus. Jesus está olhando para pessoas que já tinham tido experiência com ele e está dando a senha e está dizendo para eles: vocês lembram do que eu fiz no passado? Lança do lado direito. Eles pegam a rede, lança do lado direito. Quando lança do lado direito, fica difícil puxar a rede, porque tem peixe demais dentro da rede. Eu fico imaginando que aí o João
pescar foi de Pedro, mas a de fazer milagre em meio à pescaria foi do mestre. A decisão de desistir foi de Pedro, a decisão de insistir foi de Cristo. Ah, meu Deus! Se nós pensarmos o tanto de vezes que ele resolveu insistir, Aleluia. nem nós insistiríamos tanto em nós quanto ele. É verdade. Tantas vezes que nem você acredita mais em você. Aí vem para um culto de ceia para ele te dizer: eu acredito. Às vezes nós mesmos desacreditamos e ele continua dizendo: acredito. Aí tem um povo atual que até diz, né? Não acabou. Aleluia. Espalharam por aí que tudo terminou e que é o fim. Eita! Mas não terminou, se enganou quem pensou. Vou deixar você adorar porque eu estou sentindo isso. Não acabou. Não é isso? Levanta a mão e recebe da parte dele, porque não acabou. Não acabou desse jeito, não acabou dessa maneira. Glória a Deus. Irmãos, o texto diz assim que Pedro se lançou quando João falou assim: é ele, é o Senhor. O texto diz que João esqueceu os peixes. O camarada passa a madrugada toda tentando pegar peixe, a madrugada toda lançando rede. Eu imagino o frio que deve ser em alto mar. Quando você está pensando, mas deve ser uma friaca, moço. Diz a linguagem formal. E aí, quando ele consegue o peixe, ele descobre que tem uma coisa mais importante do que o peixe. O texto vai dizer assim: que Pedro se lança no mar. Por quê? Porque quem encontra Jesus entende que Jesus vale mais do que o peixe. Glória a Deus. Jesus vale mais do que uma madrugada inteira de pescaria sem sucesso. Pedro está dizendo: agora não me importa mais o peixe, agora não me importa mais a rede, agora não me importa mais o meu diploma, agora não me importa mais a minha faculdade, agora não me importa mais o meu nome, nada mais importa. O que me importa é que ele está na beira da praia. O texto diz que Pedro se joga, aí os outros discípulos vêm no barco puxando as redes dos peixes. E ao saltarem em terra, eles viram brasas em cima, peixes e também tinha pão. Eles foram buscar o que em alto mar? Peixe. Jesus tinha o que na beira da praia? Peixe. E pão. Eu não vou nem falar na brasa, senão vira culto pentecostal, né? Senão a gente, eita, a brasa está acesa. Deixa pra lá, coisa de pregador, deixa pra lá isso aí. Mistério, né? Aleluia. Vou até deixar a brasa pra lá, senão vira vigia. Ó, eles foram pro alto mar buscar peixe. Só que Jesus nem foi pro alto mar, mas o que eles foram buscar, Jesus já tinha. Aleluia. É um grande problema quando você está querendo buscar lá o que Jesus tem aqui. Eita Deus. Aleluia. Não é culto de doutrina porque você tem pastor e a igreja é bem doutrinada, mas não precisa falar. Não precisa buscar lá fora o que Jesus já tem para você do lado de Aleluia. A pergunta de Jesus foi: vocês têm alguma coisa aí para comer? Ele responde: não tem. Só que o churrasco dele já estava aqui preparado na beira da praia. Aleluia. Peixe e pão. Ou você está achando que o McDonald's inventou esse negócio aí de sanduíche? McFish, quem inventou foi Cristo. Aleluia. O que você está buscando do lado de fora não é para levantar a mão para receber isso. Deus Não precisa. soberano. Aleluia. Jesus está preparado para você. Glória. Eita, Jesus. Pedro entra no barco e arrasta a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos,
a rede não se rompeu. Deus maravilhoso, Deus santo. Você acha que é normal João dizer isso? Porque para mim era simples João ter relatado. Jogaram a rede, quando nós fizemos a contagem ali, era aproximadamente ali 153 grandes peixes. Pronto, milagre dos grandes. Dá para explicar? Não dá, porque o que se explica não é milagre. Repita assim comigo, milagre. Milagre. Não se explica. Não se explica. Porque se explicar, Porque se explicar, não é milagre. não é milagre. Aponta o dedo para alguém e diga, não vai ter explicação. Glória a Deus. Tenho certeza. Em nome de Jesus. Aleluia. Só que João vai dizer assim, e a rede não se rompeu. Sabe por que João está dizendo isso? Porque Deus maravilhoso. natural não era suportável para a rede aguentar 153 grandes peixes. Sabe o que João está dizendo? Ele deu a bênção e a estrutura. Aí sempre vai aparecer alguém para dizer, mas não está sonhando grande demais? Aí você vai ligar no culto de ceia de hoje e vai dizer assim, é que Deus liberou para mim a bênção e Ele assegura a estrutura. Oh, aleluia, aleluia. A gente não se rompeu. Aí disse Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Sabe o que João está dizendo aqui? Naquele dia, Ele nos convidou para comer. Não, vou repetir. Naquele dia, Aleluia. quando Ele nos convidou para comer, Glória a Deus. é o texto que diz: ninguém perguntou nada. Deus santo e fiel. Porque quando Ele nos chamou para se alimentar, a gente sabia que era Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí é o próprio João que vai dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia. Porque quando é um homem falando, a gente sabe. Mas quando é um bom pastor falando com as ovelhas conhecem e reconhecem. Aleluia. E é o bom pastor que está convidando hoje para o alimento espiritual e dizendo: vem bendito de minha alma que está preparado. Glória a Deus. E é interessante que não foram os discípulos que prepararam o banquete. O banquete já estava preparado. É que a salvação é assim. Não é por mérito, não é o que você fez. É o que Ele fez. Aleluia. É por isso que é graça. Favor imerecido. Não prepararam o banquete, mas se alimentaram do banquete. Glória a Deus. Não morreram na cruz, mas vivem até hoje por causa do sangue vertido Deus naquela cruz. tremendo. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo de número 36, no cântico, ele vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. É tudo dele, é por ele, é para ele, provém dele, é por causa dele, é só por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Pode cantar bem, mas é por ele, pode pregar bem, mas é por ele, pode liderar bem, mas é por ele, pode pastorear bem, mas é por ele, pode profetizar bem, mas é por ele. É como João Batista disse: importa aquele cresça que eu diminua, é tudo dele, a glória é dele, a igreja é dele, o louvor é dele, a bola levantada é para ele, o glória é dança é para ele, o aleluia é para ele, o culto é dele, a ceia é dele, é tudo. Versículo 13 para a gente finalizar. Veio Jesus. Dá para pôr 13 lá? Olha só. A gente finaliza aqui, deixa a Bíblia que diz que Bíblia é a inspiração do pregador. Vai que eu não volte, né? Tem que equalizar o tempo.
foi Jesus. Tomou o pão e deu-lhes semelhantemente também o peixe. Por que pão e peixe? Se você der glória a Deus, eu vou dizer aqui, eu vou aí pegar trabalho para aprender. Por que pão e peixe? Elas do Mac não, tá? Esquece aquela história do Mac peixe. Mac peixe não, tá? Sim. É? Ó, peixe. Esquece isso daí, nada disso aí. Só uma brincadeira legal. Mas vamos lá, por que pão e peixe? Eles foram buscar o que no mar? Jesus é o quê? Glória a Deus. Só que Jesus é o pão vivo. Aleluia. Não, isso aqui é lindo demais. Oh Deus maravilhoso. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, tá vendo? Peixe é o alimento do qual eles foram buscar, que precisava tanto para comer como para viver e sobreviver. Aleluia. Então quer dizer que Jesus proveu o espiritual. Meu Deus, tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Escolha de pregão de Jesus. Oh Deus lindo e maravilhoso. Aleluia. Pastor, tem gente aqui preocupada. Aqui preocupada. Porque o culto é lindo, é maravilhoso estar no culto. Aqui tem louvor, tem glória a Deus, tem aleluia, tem línguas estranhas. Aleluia. O culto é. Só que a reunião cultural, o culto não acaba, mas a reunião cultural, a assembleia, a reunião, o ato, o reunir, é 1h30, 2 horas no máximo. E tem gente pensando assim, vou voltar para